Olá a todos. Hoje eu tenho uma proposta um pouco diferente. A gente vai acompanhar um trajeto que eu fiz de carro, de táxi, entre o centro da cidade, que é onde eu moro, e uma parte mais a sudoeste. Vai dar para ver como a cidade é arborizada e dá para ver um pouco mais, né? Uma distância aí um pouco maior do que as distâncias que eu faço caminhando. E eu vou aproveitar essa oportunidade, já que não tem muito o que comentar, e eu vou responder algumas perguntas. Eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, inclusive tá aí na tela o meu Instagram para quem quiser seguir. E eu recebi algumas perguntas sobre a China em geral, e vamos aproveitar então essa chance para responder todo mundo. Sejam bem-vindos, meu nome é Anderson e essas são as Veredas do Meio. Antes da gente começar, só queria lembrar que o meu Instagram é formado basicamente por amigos, família e pessoas que eu conheço realmente. Então a maioria dessas perguntas foram enviadas ou por familiares ou por pessoas conhecidas, mas não importa muito. A primeira não é exatamente uma pergunta, ela veio da Shreya, que é uma amiga indiana, e que simplesmente me disse que não entende, porque, bom, ela não fala português, né? Mas me deseja sucesso e felicidade, então fica aqui o meu agradecimento para minha amiga. Agora, a primeira pergunta de verdade: o que é necessário para trabalhar na educação infantil na China? Quais certificados ou graduações? Bom, é assim. A princípio, qualquer pessoa que tenha um diploma de graduação e 2 anos de experiência na área que vai exercer está apta a um visto de trabalho na China. A questão aí então vai ser a quais vagas você vai se candidatar e quais são os requerimentos específicos daquela vaga. Além, é claro, das regras de cada província. As províncias têm alguma liberdade na criação de suas próprias leis, então os requerimentos do que é necessário para um estrangeiro conseguir um emprego aqui vão variar bastante dependendo da província. E da cidade, inclusive. Então, você tem algumas cidades como Shanghai ou Beijing que são muito mais exigentes do que cidades menores. Então, às vezes, é bem mais fácil conseguir um emprego em uma cidade menor do que nessas maiores. É realmente muito, muito difícil conseguir trabalho nas quatro grandes, né, que são Beijing, Shanghai, Guangzhou e Shenzhen. Nessas quatro é bem complicado. Nas outras vai ficar a critério das leis da província e do empregador. Então, se você está pensando em procurar um emprego na China, a minha sugestão seria entrar no WeChat, criar sua conta por lá, buscar grupos que oferecem vagas e aí começar a verificar quais são os requerimentos para cada vaga. Antes de 2020, eu vim para cá em 2019, né? Era bem mais fácil. Hoje em dia isso ficou um pouco mais complicado, mas ainda é possível e tem gente vindo para cá o tempo todo. Próxima pergunta. Ainda existem feiras proibidas com venda de animais, cachorros, para consumo? Bom, eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é que essas feiras, e na verdade é uma feira, não é proibida. O consumo desse tipo de carne não é ilegal nessa região onde é feito o festival. O que acontece, e aí essa é a boa notícia, é que existe muita pressão popular de ONGs, de pessoas comuns, existem protestos e o tamanho desse festival reduziu muito, muito. Eu olhei as estimativas de uma ONG aqui e aproximadamente até 2015 eram consumidos entre 10 e 15 mil animais e hoje em dia esse consumo está reduzido para 1.000 a 3.000. Então o festival caiu de tamanho enormemente, inclusive porque hoje em dia ele pega muito mal. Hoje em dia ele virou uma coisa meio estranha. As gerações novas, ninguém
consome esse tipo de carne. Inclusive, no meu trabalho com crianças, eu sempre pergunto para as crianças, né, quais animais são comida, quais animais não são comida. Eu nunca vi uma criança dizer que a carne de cachorro era comida. Então, esse é um costume que já está diminuindo muito, muito, e a tendência é que ele desapareça com o tempo. Claro que algumas pessoas mais velhas vão manter ainda por um tempo esse costume, porque é a tradição deles, mas com o passar do tempo a tendência é que esse festival desapareça completamente. Importante também ressaltar que desde 2020, segundo a lei chinesa, cães e gatos são considerados animais de companhia. Então, em muitas cidades, como eu tinha dito, as províncias têm aí alguma liberdade para a criação das suas leis. Em muitas cidades, o consumo desse tipo de carne já é completamente proibido, né? Então, fica aí a nossa esperança que esse festival desapareça o mais rápido possível. A próxima pergunta não é exatamente uma pergunta, né? Ela é mais um pedido. Fale sobre a muralha da China. Acho muito interessante esse assunto também. Olha, eu particularmente não tenho muito o que dizer. Eu estive na muralha da China em 2019. Eu cheguei aqui com o meu passaporte já quase vencendo. Então, com 6 meses de China, eu tive que ir para Beijing e fazer um passaporte novo. E aí eu aproveitei para fazer todo o circuito de turismo ali de Beijing. Então, eu visitei a Grande Muralha, eu visitei o que antigamente era chamado de Cidade Proibida, né? Hoje em dia é conhecido como o Museu do Palácio, e toda a região ali em volta, e é uma cidade muito legal. Eu acho que seria legal voltar lá, e espero ter a oportunidade de voltar lá e gravar um vídeo, enfim. Então, assim que possível, Beijing fica meio longe daqui, né? São 6 horas de trem. Então, quando houver a oportunidade, visitarei e farei um vídeo. Bora lá então para a próxima pergunta. Como o sistema educacional altamente competitivo da China afeta o bem-estar dos estudantes? A resposta é sim, afeta. Afeta bastante, eu diria. Assim que o estudante chinês sai do kindergarten, então é a partir dos 6 anos, ele tem uma longa jornada rumo ao Gaokao. O Gaokao é o exame nacional para a entrada nas universidades. Seria como o nosso Enem, mais ou menos, só que muito mais unificado. A sua classificação no Gaokao vai ditar quais universidades você consegue acessar. Então esse é um exame muito, muito importante. Ele é longuíssimo, são 4 dias de prova, e na época do Gaokao ele é feito em escolas e universidades também. Enfim, é bem interessante de ver as entradas, né? Você vai ver os pais lá fora e torcendo pelos filhos. É bem interessante de se ver, mas sim, o peso desse exame é absolutamente gigantesco. Então isso vai afetar, né, o estudante desde os primeiros anos aí da primária. Ele já está sujeito a alguma pressão, e a rotina escolar do estudante chinês ela é bem pesada. Todo o ensino é integral, então o normal é que as crianças entrem na escola às 8 da manhã e saiam às 5 da tarde. Isso quando não há atividades extras. Então, algumas escolas elas oferecem atividades extras que as crianças podem fazer das 5 às 6. Então, tem aulas de idioma, tem aulas de música, enfim, existe uma série de aulas em que os pais podem inscrever os estudantes, e eles acabam então com essa jornada de ficar na escola das 8 da manhã às 6 da tarde, e eles têm lição de casa, né? Então muitas vezes a gente vê aí esses vídeos dos estudantes chineses lendo no metrô, fazendo lição de casa no metrô, no ônibus, e esse é o motivo, né? Então a criança vai passar o dia todo na escola e ainda vai ter lição de casa, às vezes, para fazer no fim de semana e tal. Essa é uma rotina bem pesada e, sim, né, essa quantidade de pressão, obviamente, afeta. Existe aí também uma questão cultural, né? O sucesso nos estudos aqui é uma forma também de honrar
o sacrifício que os pais estão fazendo pela educação dos filhos, né? A educação aqui não é gratuita, e aí, claro que dependendo da condição financeira da família, a educação dos filhos vai exigir mais ou menos esforço, mas sempre há algum esforço. Então, culturalmente, é muito importante, e a maioria das crianças, dos adolescentes, né, pensando aí no fim do ensino médio, vai se esforçar, vai estudar para tentar garantir o melhor resultado possível, como forma também de honrar esse sacrifício, enfim, esse esforço que os pais estão fazendo pela educação. Como opinião pessoal, eu acho que essa é uma questão bem complicada, né? Então, por um lado, você tem esse sistema pesado para as crianças, porém, por outro lado, as taxas de analfabetismo funcional da China, por exemplo, são diminutas. Eu acredito que talvez seria bom chegar em um meio termo, talvez fazer a coisa um pouco menos pesada, mas pelo tamanho da população, enfim, pelo quão competitivo esse sistema pode ser, eu sinceramente não vejo aí muita opção. Próxima pergunta. Você consegue comprar itens importados com facilidade? Nossa, a resposta para essa pergunta é um gigantesco depende. Quais produtos? Vindos de onde? Existem alguns produtos de tecnologia aí que simplesmente não vão chegar porque existe um bloqueio, né? Você tem aí essa questão das placas de vídeo norte-americanas e alguns modelos de processador que não vão chegar porque são bloqueados, mas ademais da tecnologia, pensando em produtos gerais de consumo, realmente depende muito, né? Então, existe aqui o Taobao, que é um marketplace muito grande, é um aplicativo no qual você consegue comprar basicamente de tudo, né? Inclusive é da mesma empresa que faz o AliExpress. São duas aplicações, né? O Taobao ele é voltado para o mercado interno chinês e o AliExpress é voltado para o comércio com outros países. E pelo Taobao se encontra mais ou menos de tudo, né? Então tem coisas tipo Havaianas, que eu compro no Taobao com muita facilidade, e existe lá, por exemplo, uma lojinha brasileira, então eu consigo comprar, sei lá, pão de queijo de forno, dá para comprar guaraná, dá para comprar brigadeiro, inclusive, dá para comprar umas bolachas recheadas do Brasil, tipo passatempo, esse tipo de coisa dá para comprar, mas é uma oferta bem limitada e os preços são bem altos. Né? Então fica muito mais caro do que comprar produtos locais, fica muito mais caro do que ficaria comprar no Brasil, obviamente, até pela distância, mas dá para comprar sim, né? Você tem uma série de marcas estrangeiras que têm representação na China e estão por aqui vendendo produtos, e algumas coisas vão ser mais difíceis de conseguir mesmo. Produtos japoneses, por exemplo, é bem fácil de conseguir, então eu tenho um amigo que é colecionador de CDs de música japonesa, e o cara traz isso do Japão sem dificuldade nenhuma, né? Pessoal que joga videogame também consegue comprar edições de outros países, edições europeias, edições americanas, dá para trazer tudo isso também com alguma facilidade, mas realmente para alguns produtos isso vai ser complicado. Seguindo então com a penúltima pergunta, uma bem pessoal: como foi seu período de adaptação quando chegou na China? E eu gostaria de ter uma história dramática de superação dos limites para contar, mas na verdade foi bem fácil. Para mim, pessoalmente, eu sei que tem gente que vem para cá e sofre horrores, né, que acha tudo difícil, acha tudo complicado. E realmente, complicadas algumas coisas são. Principalmente por causa do idioma, né? A maioria das pessoas vem pra cá sem saber o mínimo do chinês, esse foi o meu caso. E aí algumas coisas que seriam simples, probleminhas do condomínio, por exemplo, essas coisas do dia a dia, elas ficam meio complicadas de fazer, porque a gente não se entende, né? Você não entende as pessoas não te entendem, e isso traz problemas, sim. Mas no geral, o que eu tive de dificuldade um pouco foi a comida. Eu experimentei muitos pratos e não gostei de muitos pratos, gostei de muitos outros, e leva um tempo, né, principalmente para se acostumar a comer comida chinesa todo dia. E até hoje, na verdade, às vezes eu fico meio cansado, assim, tem dia que eu
não estou muito com vontade de comer nada. Ademais da comida e do idioma, o resto das coisas foi bem tranquilo, né? O sistema de transporte é fácil de usar, o sistema bancário é fácil de usar, sistema de pagamento, depois que você se acostuma aí com essa vida sem dinheiro, pagando tudo pelo celular, tudo é bem mais prático. Existe uma série de facilidades aqui, né? As compras online que você faz, mesmo sem saber chinês, né? Você decora nos aplicativos aonde você precisa clicar para fazer as coisas e aí você vai se virando. Claro que tem problemas aí, né? A gente tem diferenças culturais que às vezes ficam muito óbvias depois de um tempo e algumas coisas que irritam um pouco. Mas aí é aquilo, né? Eu preciso entender que eu sou o estrangeiro, né? Então, eu não posso esperar que uma cultura mude porque eu não concordo com algumas coisas ou não gosto de algumas coisas, e aí nesse caso foi problema meu, né? Eu tive que me adaptar. Tem gente que sofre muito mais, mas pra mim foi bem tranquilo. Os maiores problemas, eu acredito, além desses mais básicos, são a solidão que acontece, né? Mesmo que você tenha círculo social, e eu tenho, né? Mesmo que você tenha amigos, às vezes morar sozinho numa cidade assim fica bem pesado, mas só de vez em quando mesmo, na maior parte do tempo isso é bem tranquilo. E a mais óbvia de todas, né? Que é ficar com saudade de casa, saudade da comida, saudade dos amigos, das pessoas, enfim. E aí nesse caso eu não digo nem saudade do lugar, porque quando eu me mudei para a China, eu morava na Colômbia, né? E aí a Colômbia é uma cultura muito próxima da nossa, é tudo muito parecido. E até hoje, na verdade, quando eu penso em voltar para casa, quando me dá vontade de voltar para casa, eu penso em voltar para a Colômbia, não é nem voltar para o Brasil. Fechando então a última pergunta: como funciona o sistema de saúde na China? Tem sistema público? Se é só particular, atende bem? Bom, essa é fácil de responder porque eu já usei o sistema de saúde aqui várias vezes. Existem ambos, existem hospitais públicos e hospitais privados. Ambos os sistemas têm bastante qualidade de atendimento. Os hospitais privados são bem mais caros, mas eles não são tão diferentes uns dos outros, né? O que acontece é que no hospital público a quantidade de pessoas é bem maior. Então, às vezes você consegue pagando um pouco mais, você consegue aí um pouco mais de tranquilidade, né? Sobre a qualidade do atendimento em si, é bom, é muito bom. E aí a maior qualidade é também o maior defeito, né? Que é um sistema muito rápido. Então, na maioria dos hospitais, por exemplo, não tem nem clínica geral, né? Você marca, quando você precisa de um especialista de qualquer natureza, você marca direto com esse especialista, não precisa marcar, enfim. Você vai direto com o médico que você precisa. Os exames que você precisa são feitos geralmente no mesmo dia ou no dia seguinte, é muito rápido. E aí esse também é um problema, né? É muito rápido. Então, especialmente se você for em um hospital público, o médico vai passar aí 3 minutos com cada paciente, você descreve rapidinho os sintomas, ele vai te pedir os exames e dali você já sai correndo para o local que faz os exames, né? Ou para marcar os exames, geralmente é tudo bem pertinho. E aí você passa esses 3 minutos e já tem a próxima pessoa batendo na porta, né? Muitas vezes as pessoas nem esperam, né? Às vezes você tá lá tentando falar com o médico e o próximo cara já entra, abre a porta e tenta entrar. Então às vezes pode ficar um pouquinho caótico, né? Você precisa se acostumar um pouco com a velocidade do sistema. Mas no geral eu diria que é um sistema de saúde muito bom. Para mim, que sou estrangeiro, ele fica bem mais caro, né? Porque eu estou pagando preço integral em tudo. Para os chineses mesmo, existe aí todo um sistema de coparticipação. Então, dependendo da gravidade do que você tem, o serviço público vai cobrir partes do seu tratamento. Dependendo do problema, ele cobre até 80%, enfim, do tratamento, mas sempre é necessário pagar alguma coisa. E acredito que é isso, né? O sistema funciona bem. Funciona muito bem. Dentro das suas características próprias, né? Então,
uma pessoa que não consiga se acostumar com esse sistema e com a velocidade desse sistema vai ter problemas, mas no geral funciona muito bem, é muito tranquilo. Quem é estrangeiro tem aí algumas limitações, às vezes o agendamento é feito por um sistema online e aí, como estrangeiro, a gente não tem número de ID chinesa, né? A gente não tem documento chinês, a gente só tem passaporte. E aí, em alguns hospitais, principalmente nos públicos, o sistema não aceita o número de passaporte, ele exige um ID. Isso não quer dizer que você não pode ser atendido pelo hospital. Qualquer hospital vai atender qualquer pessoa. Mas aí você vai ter que dar uns passos extras, né? Geralmente vai ser necessário fazer o cadastro no hospital, né? Eles te dão um cartãozinho do hospital. E para fazer consultas, geralmente você mesmo tem que ir até o hospital, caso o sistema online daquele hospital não funcione para você. Você tem que ir até o hospital, eles têm sempre um guichê, e aí você marca a sua consulta. E marca com tranquilidade. E os valores das consultas são sempre muito baratos. Inclusive, quem tem visto de trabalho, a gente tem que pagar, a empresa paga, na verdade, o sistema de seguridade social, e esse sistema já cobre, né, a maioria das consultas que você precisa fazer, a maioria das coisas mais básicas, a gente não paga, né, porque já está incluído aí nesse valor que a empresa, que o seu contratante paga de seguridade social. Bom, por hoje era isso, então eu encerro por aqui. Como sempre, esse vídeo tem o apoio da Litera 7, revista de cultura muito bacana aí do meu amigo Rafael Roca. E caso você tenha dúvidas, perguntas sobre a China, sobre coisas que eu não abordei no vídeo ou curiosidades gerais sobre o lugar, lembrando que eu não sou sociólogo, enfim, e em geral tudo que eu tenho é a minha própria experiência, né? Tudo que eu tenho aqui é a minha evidência anedótica, mas vale aí como curiosidade. Então, caso você tenha dúvidas, fique à vontade, pode deixar aí nos comentários a sua pergunta e quando eu tiver aí um número 5 ou 6 perguntas novamente, eu faço um vídeo novo respondendo. Então é isso, muito obrigado por tudo e até a próxima. 谢谢。